O plano que eu utilizei para alcançar o meu primeiro milhão dos 23 aos 26 anos, para deixar de ser esse Giovanni aqui da foto e virar o Giovanni de hoje em dia, com liberdade financeira, liberdade geográfica e que conquistou o seu primeiro milhão aos 26 anos. Então eu vou te passar em detalhes o meu plano e vou ajudar vocês a planejarem o primeiro milhão de vocês também. Então fala galera, meu nome é Giovanni Casimiro, seja bem-vindo a mais um vídeo desse canal. E no vídeo de hoje eu vou te ajudar a planejar o seu primeiro milhão, porque eu sei que a maioria das pessoas tem o sonho, tem o desejo de alcançar o primeiro milhão, mas tem dificuldade de saber como alcançar. E nesse vídeo aqui eu vou te dar um plano certeiro que, se você seguir a risca, tiver disciplina, você vai conquistar. Assim como eu conquistei e funcionou comigo, eu tenho certeza que vai funcionar com você também. Mas você precisa assistir esse vídeo até o final, ver todos os detalhes e levar esse plano com disciplina. É o que eu falo sempre, ficar milionário, conquistar o primeiro milhão é simples, mas não é fácil. Não é fácil por quê? Porque você precisa ter disciplina. Então nesse vídeo eu vou te passar o plano perfeito para você alcançar o seu primeiro milhão. Então vamos lá, eu vou contando a minha história aqui, vou te mostrando como aconteceu as coisas na minha vida, como eu fui planejando o meu primeiro milhão, e aí depois eu vou te utilizar algumas ferramentas, calculadora de juros compostos, falar de investimento, para te ajudar a planejar o seu primeiro milhão também. Então, como o Giovanni da foto que eu te mostrei lá no começo, que era pedreiro, se tornou milionário aos 26 anos. O Giovanni daquela foto era um Giovanni como a maioria das pessoas, como 90% da população. Era um Giovanni que nunca tinha dinheiro no final do mês, que recebia o seu salário e gastava com besteiras, gastava com a noite, saindo para beber com os amigos. Todo dia praticamente eu saía ali para um barzinho, beber uma cerveja, gastava com futilidade, assim como a maioria das pessoas. Minha prioridade não era investir, eu nem sabia o que era investimento. Então eu tinha uma vida bem comum. Até que teve um acontecimento na minha vida que eu falei, eu preciso mudar. Eu não aguento mais essa vida não é para mim. Eu não tenho como ter essa vida, né? Eu não posso ter essa vida de ficar vivendo dependendo do salário do próximo mês, nunca ter dinheiro, ficar vivendo uma vida com futilidades ali. Não é para mim isso, eu preciso mudar. Então o que aconteceu comigo? Isso é uma parte muito importante do plano, é se dar prioridade. A prioridade da sua vida tem que ser você e não outras pessoas e não outras atividades. Então a partir de agora, a sua prioridade é você viver a vida que você deseja, é você alcançar os seus objetivos. Então parei de dar prioridade para um aniversário de amigo. Se ele é meu amigo de verdade, ele tem que entender o momento que eu tô vivendo hoje e não vou no aniversário dele. Se eu tenho um amigo de verdade, ele vai entender que eu vou me distanciar um pouco para alcançar os meus objetivos. Ele não vai ficar chateado comigo, ele não vai deixar de ser meu amigo. Se um momento eu precisar ligar para ele ali, pedir uma ajuda para ele, ele não vai falar, não vou te ajudar porque você não foi no meu aniversário, não fez isso ou aquilo. Ele é meu amigo, ele tem que entender esse momento. Se ele é só amigo quando tá confortável ali na balada, no barzinho com você, ele não é seu amigo de verdade. Então eu não me importava em perder esse tipo de pessoa. A prioridade a partir daquele momento passou a ser eu alcançar o meu objetivo. Então eu deixei de ir para barzinho, eu deixei de sair para aniversário, eu deixei de ter um ciclo social ali porque a prioridade era minha. Muitas pessoas têm dificuldade de fazer isso. Falar, eu não quero abrir mão da minha vida para viver uma vida assim, que não tem um equilíbrio, só pensando em conquistar mais e mais e mais. Galera, se você quer alcançar um objetivo, se você quer se destacar da maioria, você não pode ter equilíbrio. Você tem que desequilibrar algumas partes da sua vida. Por quê? A maioria das pessoas querem ter uma vida equilibrada, a maioria das pessoas querem ter tempo para sair para barzinho. Isso é medíocre, é a média. Média vem de medíocre, a maioria faz isso. Se você quer se destacar, você não pode fazer isso. Então sim, você tem que estar disposto a abrir mão da sua vida durante um determinado momento. Se você não tiver esse compromisso com você, tudo bem, mas você tem que ter na sua cabeça que você não vai conquistar a sua vida extraordinária. Foi o que eu fiz. Eu falei, não, a partir de agora, meu comprometimento é comigo e eu vou abrir mão do que for preciso para eu conquistar a vida que eu desejo. Eu abri mão de sair, eu abri mão de ir no casamento da minha irmã, eu abri mão de um monte de coisa porque eu estava vivendo durante os 3 anos, que foram dos 23 até os 26 anos para eu conquistar o meu primeiro milhão, e o foco era eu. O foco não era me divertir, o foco não era ter uma vida social, o foco era eu conseguir meus objetivos financeiros sem ferir nenhum princípio e chegar no meu objetivo financeiro, que eu sempre coloquei como prioridade, com uma saúde física, né, um corpo legal, para que eu não queria ser aqueles empresários que engordava absurdo no processo, e também com uma parte mental muito saudável. Eu não queria ser aquele cara que ficou milionário, mas tem uma crise de pânico,
pânico, que tem medo de alguma coisa, que não tá bem mentalmente. Então eu sempre cuidei do meu corpo, sempre cuidei da minha mente e comecei a cuidar do meu bolso também durante esse período. Lógico que antes dos 23 anos não cuidava, só queria comer besteira e beber também ali, me divertir, igual eu falei, eu tinha vida como a maioria. Então a primeira parte do plano, o plano já começou, é você ser prioridade da sua vida. Daqui pra frente a gente vai planejar a parte financeira, mas a primeira parte do plano é você ter na sua cabeça que você vai ter que abrir mão de muita coisa. Isso eu chamo de pagar o preço. Você tem que estar disposto a pagar o preço. Se eu chegar pra você agora, ó, vamos pra Miami, tudo de graça, eu te pago, mas isso vai te atrapalhar no seu plano de alcançar o seu objetivo, você tem que falar não. Você tem que estar disposto a falar não porque é o seu objetivo. Se você já sabe que você não vai estar disposto a isso, nem começa. Você vai estar perdendo o seu tempo, você não vai estar alcançando o seu objetivo nem curtindo a sua vida no momento. Então esquece, isso não é para você. Só continua esse vídeo se você estiver realmente comprometido em alcançar o seu objetivo financeiro, você se tornar um milionário. Próximo passo do plano que eu tomei foi o quê? Buscar conhecimento. Por quê? Eu era uma pessoa que vivia uma vida como todo mundo, uma vida comum. Eu não tinha conhecimento de investimento, eu não tinha conhecimento de mentalidade, eu não tinha conhecimento de nada. Eu precisava adquirir esse conhecimento. Eu criei a consciência do que eu precisava, mas eu não sabia como fazer. Eu preciso começar a investir, mas como começa? Eu preciso ganhar mais dinheiro, mas como eu ganho mais dinheiro? Como eu faço dinheiro? Como eu mudo de vida? Então eu precisei procurar conhecimento. A parte 2 do plano foi procurar conhecimento. Eu comecei a ler livro, escutar muito podcast, audiobook, participar de palestras, cursos, fazer curso online. Então eu realmente dediquei muito. Todo o dinheiro que eu gastava em bebidas, bares, Que é aquelas pessoas que falam, nossa, nunca sobra dinheiro no final do mês pra nada. eu usei todo esse dinheiro e gastei em conhecimento, né? Isso foi essencial na minha vida. Então não é que eu não tinha dinheiro. Aí eu já percebi que eu não tinha prioridades. Eu gastava meu dinheiro com aquelas coisas e lógico que não sobrava. Do mesmo jeito que agora minha prioridade foi gastar em conhecimento e ainda não sobrava dinheiro para mim, mas eu sabia que o conhecimento tinha potencial de transformar minha vida. Como eu sabia disso? Porque eu comecei a escutar ali os podcasts, comecei aos poucos lendo um livro básico e aí você vai aprendendo. E eu prestei atenção que todos os livros falavam as mesmas coisas basicamente, só que de maneiras diferentes, né? Eu li muitos livros, muitos audiobooks, muito podcast e todos os livros falavam a mesma coisa. Aí eu falei, tem alguma coisa aí. E o que os livros falavam? Eu até anotei aqui para não esquecer, né? Planejamento. Então você precisava ter um planejamento para chegar onde você quer. Você precisa ter um objetivo bem definido, né? Um propósito bem definido. Se você não tiver isso, você não vai chegar a lugar nenhum. Então eu sabia que eu tinha que ter um planejamento. Disciplina, porque é aquilo que eu falei no começo do vídeo. É simples, mas não é fácil. E não é fácil porque poucas pessoas não têm disciplina. A maioria das pessoas são o quê? Medíocres. Pessoas medíocres não têm disciplina. Se você quer mudar de vida, se você quer fazer parte do 1% que mudou de vida, você tem que ter disciplina. Você precisa ganhar mais, você precisa pagar o preço. Pagar o preço é o que eu falei na primeira parte do plano, que você tem que abrir mão dos prazeres imediatos ali de amizades, de curtir um barzinho, de sair para comer, fazer algumas coisas. Você tem que pagar esse preço para conquistar a vida que você deseja. Você precisa fazer renda extra, você precisa investir o seu dinheiro, você precisa empreender. A única maneira de você ganhar dinheiro rápido é empreendendo. Então tudo isso eu aprendi nos livros, nos cursos. Eu via que todo mundo falava a mesma coisa, só que de maneira diferente. Eu falei, eu preciso colocar todas essas coisas em prática. Eu preciso conseguir fazer isso para conseguir mudar de vida. Então se eu conseguir fazer isso, a consequência da minha vida vai se transformar. Então se eu conseguir fazer isso, qual vai ser a consequência? Vai ser ter uma vida transformada, vai ser ter uma vida diferente. Então o que a maioria das pessoas não percebe? Que você tem a vida que você tem hoje por conta dos seus hábitos, por conta do que você faz. O que você faz hoje te permite viver a vida que você vive hoje. Então tudo que você fez hoje reflete na sua vida atual. Tudo que você fez até hoje é responsável por você estar vivendo a vida de hoje. Então se você quer ter uma vida diferente no futuro, você tem que fazer tudo diferente do que você fez até hoje para ter uma vida diferente lá na frente. Porque se você fizer tudo igual, você vai continuar vivendo essa vida que você tem hoje. Então você tem que fazer diferente, não tem como mudar de vida e continuar confortável fazendo o que você já sabe, fazendo o que te dá conforto ali. Não, você tem que sair da sua zona de conforto, mesmo que não esteja confortável. A zona de conforto não é você estar num lugar confortável fazendo o que você gosta. A zona de conforto é você continuar fazendo o que você já faz por conforto, por você já saber. Não é que essa
coisa que você já faz é fácil. É porque você já está confortável em fazer isso. Então você precisa sair dessa zona para fazer o que é preciso para você chegar no seu objetivo maior. E eu listei aqui essas 7 coisas que você precisa fazer. E eu listei agora em ordem, da maneira que eu fiz também. Então, basicamente, o que eu fiz foi mudar minha mentalidade. Eu mudei minha mentalidade para perceber que o ciclo que eu estava vivendo era um ciclo vicioso, é um ciclo medíocre que a maioria das pessoas vivem. E eu precisava mudar esse ciclo. Então, mudei minha mentalidade, que aí fez eu perceber que ir para barzinho todo dia, que fazer as coisas que a maioria faz, não ia me levar no resultado que eu queria, ia me levar no resultado que a maioria tem. E eu percebi que eu tinha que me colocar como prioridade, ter disciplina. Ter disciplina vai aparecer toda hora aqui. Ter disciplina e constância para fazer o que você precisa fazer pelo máximo de tempo possível. Fazer uma renda extra. Então eu percebi que eu precisava fazer renda extra para ganhar mais, investir e com esse dinheiro do investimento que eu ia ganhar e da renda extra começar o próprio negócio para mudar de vida. Então essa era a ordem, era isso que eu botei na minha cabeça e aí eu precisava decidir como eu ia fazer isso. E aí o que eu fiz? Eu falei, o que eu sou agora? Eu sou pedreiro, eu trabalhava como pedreiro e aí eu falei, o que eu posso fazer para ganhar renda extra? Eu falei, eu não sei fazer nada, eu não sei editar um vídeo, eu não sei trabalhar com a internet, não sei como funciona a renda extra pela internet, eu não tenho nada. Então eu parti para outro tipo de renda extra, que é o que? Renda extra braçal, que você não precisa ter conhecimento, é só você vender sua hora, você vende seu tempo fazendo alguma coisa. Eu fui entregar comida via aplicativo, esse Uber Eats, Deliveroo, fui fazer isso. Então eu trabalhava na obra das 7 às 3 da tarde, das 4 da tarde até as 10 da noite entregando comida. Ou tinha meta de 20 deliveries por dia, ou até as 10 horas da noite. Era 15 ou 20 deliveries, eu não lembro a meta direito, mas eu lembro que eu tinha uma meta. Se eu batesse essa meta eu poderia ir para casa antes, ou se não eu tinha que fazer até as 10 horas da noite, delivery ali para conseguir juntar o dinheiro. Eu comecei a fazer renda extra antes mesmo de saber como eu usaria esse dinheiro da renda extra. Por quê? É essencial que você não use o dinheiro da renda extra para aumentar o seu padrão de vida. O dinheiro da renda extra ou é para você investir mais, ou para você usar esse dinheiro para uma causa específica, seja no começo quitar suas dívidas, ou seja abrir o seu próprio negócio. Você nunca vai usar o dinheiro da renda extra para aumentar o seu custo de vida. Por quê? Você já é refém, você já é escravo do seu trabalho. Se você virar refém da sua renda extra também, você tá ferrado. Então você nunca vai usar a renda extra para aumentar a sua qualidade de vida, sim para um objetivo específico. Então eu comecei a fazer sem saber o que eu ia fazer e continuei estudando e juntando dinheiro, trabalhando, focando em estudo, não tava mais saindo, tava realmente focado. Até que eu tive a ideia de abrir meu primeiro negócio. E aí quando eu decidi abrir meu primeiro negócio, o que eu fiz? Planejei. Eu fui lá, calculei o quanto eu precisava de dinheiro para começar o meu primeiro negócio. Foi um negócio de acomodação, né? Que foi um negócio que já me rendeu o primeiro 1 milhão. Também comecei para fazer mais uma renda extra, né? Eu falei, se eu abrir um apartamento aqui, locar no Airbnb ou para estudante, eu vou conseguir um dinheiro para me ajudar também. Mas lá na frente vou economizar de aluguel, hoje eu uso esse dinheiro para pagar o meu aluguel e comecei assim. E aí eu vi quanto que eu precisava para abrir esse meu primeiro apartamento. Depois juntei o dinheiro, abri meu primeiro apartamento, depois abri outro apartamento e isso eu continuei trabalhando na obra, fazendo renda extra e cuidando dos apartamentos. Quando eu cheguei no 5º apartamento, eu parei de fazer renda extra via aplicativo, né? Via entrega. Comecei só na obra e também ali nos apartamentos. E aí comecei fazendo isso e lógico que investindo, tendo uma meta. E eu vou ensinar você a ter esse planejamento, para você ter tudo isso no papel. Eu tô falando a parte teórica, mas você também tem que saber números, você tem que saber onde você quer chegar em números. E eu vou te mostrar como calcular isso no final do vídeo. E muito importante, deixar seu like, se inscrever no canal, ativar as notificações, porque isso me ajuda demais. Qualquer dúvida que ficou aqui, que eu não deixei muito claro, comenta que eu tiro sua dúvida. Se precisar, eu gravo uma segunda versão desse vídeo. E também quero te convidar para as aulas gratuitas que eu dou toda terça-feira de investimento focado em renda passiva. Só se cadastrar no primeiro link aqui da descrição para participar das aulas de investimento que eu dou gratuito. E aí eu tava lá trabalhando de pedreiro, já tava com os apartamentos, tava estudando, já tinha mais noção, já sabia investir o meu dinheiro, já tava investindo o meu dinheiro e eu só fui tendo disciplina. As pessoas continuavam me chamando para sair, eu falava não. Se continuavam me chamando para viajar, eu falava não. Fiquei 3 anos nessa de não sair, realmente focado no meu destino, focado em crescer minha empresa, focado no meu primeiro 1 milhão. E o foco lá do meu primeiro 1 milhão, quando eu comecei tudo, era atingir o meu primeiro 1 milhão quando eu completasse 30 anos. E eu atingi quando eu tinha 26. Por quê? Eu tive disciplina. Se você foca no longo prazo, você pode conseguir retorno no curto prazo. Agora, se você foca no curto prazo,
prazo, você nunca vai conseguir retorno. Coloca isso na sua cabeça, que o plano sempre tem que ser no longo prazo. Agora eu vou te ajudar a calcular suas metas, a calcular o plano que você precisa para chegar no seu milhão, e eu vou mostrar como eu fiz, como o Giovanni fez aqui o planejamento financeiro dele para ele chegar nessa conclusão, que ele precisava abrir o próprio negócio, que ele precisava fazer renda extra e que ele precisava investir o próprio dinheiro. Então eu vou compartilhar aqui o site de calculadora de juros compostos, porque é através dele que a gente vai fazer o nosso planejamento financeiro, e foi assim que eu fiz também. Então eu vou compartilhar minha tela aqui com vocês para você ver como funciona mesmo. Então aqui, ó, valor inicial R$10.000, era o que eu tinha no momento que eu comecei. O valor mensal eu queria descobrir, porque eu sabia que eu não tinha o dinheiro ainda, mas eu queria saber quanto eu precisava para eu conquistar isso. Eu sabia que eu não tinha, mas eu sabia que eu estava determinado o suficiente para conseguir esse valor. Então não importa qual fosse o valor, eu daria um jeito. É o que eu falo sempre, quem quer dá um jeito, quem não quer dá desculpa, e eu estava disposto a dar um jeito. Então eu só precisava saber o quanto eu precisava investir mensalmente para em 7 anos chegar no meu primeiro milhão. Então eu tinha 10 mil quando eu comecei a mudar de vida, e eu não sabia quanto eu precisaria investir por mês. Então eu fui fazendo teste. Eu descobri que ali no começo, que a maioria das pessoas falavam uma rentabilidade média de 13 a 15% ao ano. Então eu falei, vou me basear sendo pessimista para eu chegar no meu primeiro milhão em 7 anos de qualquer jeito. Então eu botei 13% e o período de 7 anos. E aí eu fui colocando o valor aqui, eu fui chutando os valores para ver quanto eu teria que investir por mês para chegar no primeiro milhão. Então, por exemplo, eu vou colocar aqui R$3.000, vamos ver R$3.000 ao mês, eu teria um total de 419 mil, bastante dinheiro, mas meu objetivo em 7 anos era o que? 1 milhão, então não servia para mim, eu teria que investir mais. Então eu vou colocar aqui R$5.000 por mês, vamos colocar aqui R$5.000 por mês, vamos ver quanto dá. Não dava ainda, 684 mil. Vou ter que subir, vou colocar R$8.000. R$8.000, vamos ver quanto que daria R$8.000. 1.080.000. Então no meu plano que eu tinha aos 23 anos, era o quê? Conseguir investir R$8.000 por mês, já tinha R$10.000 em caixa, a uma rentabilidade de 13% durante 7 anos. Só que eu não tinha nem perto de R$8.000 por mês para investir, fora o que eu tinha de conta para pagar, aluguel, essas coisas todas que a gente tem para pagar, né? Apesar de eu ser novo, 23 anos, eu já morava sozinho, sempre fui independente, saí de casa ali aos 19 anos, né? Então eu tinha contas para pagar, tudo isso, mas eu sabia que eu precisava dar um jeito e não desculpa de... Muitas pessoas vão fazer o quê? Vão falar, nossa, R$8.000 é muito dinheiro, não é pra mim. Tudo bem, você tá dando desculpa, tem como conseguir. E eu busquei conseguir. Como eu fiz isso? Fui trabalhando na obra durante o dia, fiz renda extra à noite. Ah, e Giovanni, academia, essas coisas. Eu acordava 4:30 da manhã pra ir pra academia, meditar, ler livro, porque eu entrava 7 horas na obra. Eu falava, se eu ir pra obra, trabalhar de pedreiro, depois fazer o Uber Eats, tudo isso, eu não vou ter força pra ir pra academia, mas eu preciso ir pra academia. Um corpo saudável, uma mente saudável produz muito mais do que uma mente não saudável. Então eu tinha uma alimentação equilibrada apesar de tudo isso, porque eu falava, meu corpo é uma máquina, eu preciso comer bem para eu conseguir produzir melhor. É igual se você colocar óleo ruim num carro, uma gasolina ruim num carro, ele não vai performar tão bem. Eu falava, eu sou uma máquina, eu preciso performar bem para conseguir alcançar o meu objetivo. Então eu acordava 4:30 da manhã para fazer academia, para meditar, para ler, e aí sim eu começava a trabalhar. Por quê? Se eu deixasse para fazer depois, eu ia estar cansado, eu ia dar desculpa e eu não ia fazer. Então eu já acordava, já fazia tudo que eu considerava importante ali para o meu corpo, para minha mente, para depois focar na parte financeira, em acabar ali com a minha saúde na obra, né, que é muito cansativo, perigoso, e depois no Uber Eats para ganhar dinheiro, para fazer dinheiro. E eu ia fazendo isso, até eu conseguir minha meta. E minha meta era R$8.000 por mês durante 7 anos. Eu investi muito mais, eu consegui aumentar muito mais. Por quê? Eu foquei no longo prazo, eu não dei desculpa, eu não parei depois de conseguir os meus primeiros resultados. Então, quando eu consegui R$8.000 por mês, eu não parei, eu continuei trabalhando ali, continuei na obra, continuei fazendo renda extra. Por quê? Porque eu sabia que eu poderia acelerar o processo. Então o que era em 7 anos, eu consegui em 3 anos. Por quê? Eu não parei, eu não me senti confortável em nenhum momento. Eu falei, esse é o meu plano, era para eu continuar 7 anos, mas tá dando certo, eu vou continuar e vou conseguir em menos tempo. E fui lá mudando o plano. A gente pode adaptar o plano sempre para ser mais rápido, não ficar dando desculpa para prolongar ele mais tempo. A gente tem que dar um jeito, é possível. Então eu dei o meu jeito, foi possível, eu não dei desculpa e eu consegui fazer. Então
resumindo muito rapidamente aqui, você precisa pagar o preço é parar de você viver a sua vida de conforto imediato que você tem agora, porque você tem, com certeza você assiste Netflix, série, filme, sai com os amigos para beber, cancela tudo isso da sua vida por um tempo indeterminado. Depois foque na sua mentalidade, depois foque em conhecimento, foque em colocar o conhecimento em prática, planeja, tem um número bem definido de onde você quer chegar, corra atrás, faça renda extra, trabalhe para ganhar dinheiro, foque em abrir o próprio negócio, invista seu dinheiro com segurança e responsabilidade que você vai chegar onde você quer chegar sem dúvida nenhuma. É o que eu falo sempre, é simples, mas não é fácil. Não é fácil pelo simples motivo de você ter que ter disciplina e constância, e a maioria das pessoas são medíocres e não conseguem ter disciplina e constância. Se você conseguir, você vai fazer parte do 1%. Pode contar comigo, deixa o like nesse vídeo, se inscreve no canal, que todo dia eu posto vídeo aqui e vou deixar um vídeo agora de fundos imobiliários para você já começar a investir e receber dividendos todos os meses, combinado? Valeu, até o próximo vídeo.